Alô, meus queridos alunos aí do Brasil e do mundo, como diz o Renner, que é o professor Márcio Adolfo de Almeida, professor mestre em física, que estou falando por aqui. Então agora eu vou definir para vocês o que significa movimento variado, tá? E aí abordar aí o movimento variado acelerado, retardado e também alguns exemplos. Então vamos lá, ó. Os movimentos dos corpos no dia a dia são muito mais variados do que propriamente uniformes. Um corpo para entrar em movimento uniforme, que estava em repouso, por exemplo, teria que variar aí, no caso, a sua velocidade, né, de zero até alcançar a sua velocidade constante em um certo intervalo de tempo. Não é isso? Então, se um corpo lá está em repouso. Quando nós falamos de movimento uniforme, por exemplo, é velocidade constante, né? Então, para que ele atinja a velocidade constante, e ele estando no repouso, ele vai ter que sair desse estado de repouso. Então, ele vai variar esse movimento, ou seja, né, que depois nós vamos falar sobre a aceleração. Então, ele vai sair de uma velocidade de modo zero para uma velocidade variando aí para um outro valor, né, diferente de zero. Então, aí para você entender o que significa, então, que no dia a dia temos mais movimentos variados do que propriamente ser uniforme, né? Então, vamos pegar esse exemplo aí, ó. Nós temos, ó, quando acionamos o acelerador de um carro, o ponteiro do velocímetro mostra que a velocidade escalar instantânea varia, aumentando de valor em determinado intervalo de tempo. Se a gente observar na figurinha aí, o que nós temos? Ó, imagina ali à esquerda, né? Ali o ponteirinho ali da esquerda. Estava ali, por exemplo, 10, né? 10 km por hora, né? E aí, né, no caso, aí pisamos no acelerador, então a velocidade vai variando, ó, de 10 até quanto lá, né? Então lá nós 80, né? Então pode ver que ele variou essa velocidade. Então aí nós temos aí um movimento variado acelerado, né? Um outro exemplo também, ó. Quando abandonamos um objeto, um copo, por exemplo, próximo à superfície da Terra, percebemos que sua velocidade escalar instantânea varia, ou seja, aumenta em determinado intervalo de tempo, né? Então por querer, opa, deixei cair o copo. Então, quando você deixa cair o copo, escapa lá da sua mão, né? Ele é abandonado. Então, a velocidade vai aumentando durante a queda. É isso mesmo, devido que ele está acelerando, a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, nós vamos entender que esse movimento aí variado, ele é acelerado. Ou seja, ó, se em valor absoluto a velocidade escalar instantânea de um móvel aumenta em determinado intervalo de tempo, o movimento é acelerado, ou seja, o modo. Então, pessoal, olha só que importante, nós estamos falando do modo da velocidade. O modo é apenas valor numérico, desprezando aí, né, os sinais. Porque você tem o seguinte, quando o móvel está no sentido da trajetória, né, aí o sinal da velocidade é positivo, que o movimento é progressivo. Quando está sendo contrário da trajetória, então o sinal da velocidade é negativo, que daí vai ser retrógrado. Então, por isso nós vamos falar só o modo. Então, observe aí, ó, que quando o modo da velocidade final for maior que o modo da velocidade inicial, então o movimento ele é variado a acelerado. Então na figura nós temos aí a ambulância, ó. Então na figura de cima, né, a ambulância de cima, a trajetória está para a direita e a ambulância também está deslocando para a direita. Então você tem lá a velocidade, ó, mais 20, mais 25, mais 40, mais 55, mais 85, tudo quilômetros por hora. Então, quem é o modo? É só o 20, o 25, o 40, o 55 e o 85. Beleza? Então, aí o modo está aumentando. Agora, na ambulância de baixo ali, você tem a trajetória orientada para a esquerda e a ambulância está deslocando para a direita, ou seja, sentido contrário. Então, aí você tem o exemplo de um movimento retrógrado, né? Mas vamos olhar o modo da velocidade, ó. Você tem lá, ó, falando o valor real da velocidade. Menos 20, menos 25, menos 40, menos 55, menos 85. Mas agora vamos olhar só o valor absoluto, só o modo. Aí vai ficar a mesma coisa. 20, 25, 40, 55, 85. Então o modo está aumentando. Então nesse caso você tem um movimento variado acelerado. Belezinha? Então compreenderam bem? Então movimento variado acelerado, aquele que o valor absoluto da velocidade, que é só o valor numérico, aumenta no decorrer do tempo. Sem você olhar no sinal, ok? Tá claro, galerinha? Muito bem aí. Você compreendeu o significado de módulo. Agora, quando acionamos o freio de um carro em movimento, o ponteiro do velocímetro mostra que a velocidade escalar instantânea varia. Nesse caso, diminuindo de valor em determinado intervalo de tempo. Observe aí no velocímetro da esquerda, estava lá 100, né? 100 km por hora. Aí, nossa, né, teve que acionar o freio, pisar no freio. Então agora a velocidade foi diminuindo o seu modo, ó. Lá de 100 veio para quanto? Veio para 30. Olha, então agora nós temos aí o movimento variado agora
né? De que maneira? Retardado. Muito bem, né? Um outro exemplo também, ó. Quando lançamos uma bola verticalmente para cima, percebemos que sua velocidade escalar instantânea varia, ou seja, ela diminui, até se anular no ponto em que ela atinge a altura máxima, né? Então, você vai chamar de altura máxima por quê? Porque a velocidade da bola naquele ponto é nula. Então, devido à aceleração da gravidade, ela vai atingir o ponto máximo. Então, o módulo vai diminuindo a velocidade até esse ponto máximo e cai, né? Então, é isso que vai ocorrer, ok? Então, nesse caso, o que nós vamos ter, tá? Ó, se em valor absoluto a velocidade escalar instantânea de um móvel decresce em determinado intervalo de tempo, o movimento é retardado. Ou seja, o que é decresce? Diminui. Lembra? O módulo, só o valor absoluto. Então, observe ali a definição que quando a velocidade, né, quando o módulo da velocidade final for menor que o módulo da velocidade inicial, o movimento vai ser variado retardado. Tá vendo que importante? Movimento variado retardado. Então, observe agora esse carrinho aí, né? O carrinho aí nas duas figuras, de cima e de baixo. Na primeira ali nós temos, ó, a trajetória está orientada para a direita e o carrinho está indo para a direita. Então, o movimento é progressivo. Vamos olhar nos valores reais das velocidades, ó. Mais 90, mais 75, mais 40, mais 20, mais 10. Agora vamos olhar só o modo, só o valor numérico, o valor absoluto. 90, 75, 40, 20 e 10. Então, está diminuindo o valor absoluto. Então, aí é o movimento variado retardado. Na figura de baixo, o carrinho, na figura de baixo, você tem ali, ó, a trajetória está orientada para a esquerda e o carrinho está indo para a direita. Então, aí você tem o movimento retrógrado, né? Retrógrado aí é variado retardado. Observe ali o valor real, lembra que é sentido contrário, então o sinal da velocidade vai ser negativo. Então, você tem menos 90, menos 75, menos 40, menos 20, menos 10. Agora o módulo, 90, 75, 40, 20 e 10. Ou seja, o módulo está diminuindo. Então, tanto na figura de cima do carrinho azul como na de baixo, tá? O módulo está diminuindo, você não vai olhar o sinal. Então, aí você tem o movimento variado retardado. Belezinha? Então, eu espero que vocês compreenderem aí o que significa o movimento variado e quando que ele é acelerado e quando que ele é retardado. Então, para isso, vamos fazer esse exemplo. Estou chamando de exemplo 1, porque durante a minha playlist, né, vai ter vários exemplos. Então, nesse exemplo 1, ó, avalie os tipos de movimento variado para os móveis descritos na tabela abaixo. Ou seja, pessoal, então nós temos ali o móvel A, o móvel B, o móvel C e o móvel D, ok? E aí você tem os valores reais das velocidades. E aí nós vamos avaliar o tipo de movimento variado, se ele é acelerado ou retardado, beleza? Então vamos lá, o móvel A. O móvel A, observe, ó, e os tempos ali, os instantes, em segundos. 1, 2, 3, 4 segundos. Então, para o móvel A, você tem ali os valores das velocidades, os valores reais, ó, tá positivo. Então, significa que o movimento é progressivo. 50, 60, 70, 80. E aí, vamos olhar, então, o módulo do móvel A, da velocidade. 50, 60, 70, 80. Ou seja, o módulo está diminuindo, está aumentando. Tá? O módulo está aumentando. Então, nós temos aí que o movimento vai ser acelerado, tá vendo? O movimento variado, acelerado, porque o módulo está aumentando, né? Para o móvel B, ó, você tem os valores, os instantes de 1 até 4, os valores reais, menos 80, menos 70, menos 60, né, e menos 50. Observe que os valores reais são negativos, então você tem um movimento retrógrado. Então, eu sei que está no sentido contrário da orientação da trajetória. Não importa se a trajetória é para a direita ou para a esquerda, está ao contrário o movimento. Vamos olhar o módulo 80, 70, 60 e 50. Olha, o módulo está diminuindo. Então, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o movimento retardado aí para o móvel B. Confere lá, o movimento retardado. Agora, vamos para o móvel C. Olha os valores reais das velocidades no instante de 1 até 4. 80, 70, 60 e 50. Reais. Então, eu sei que é progressivo porque é positivo. Agora, vamos ver o módulo. 80, 70, 60 e 50. Está diminuindo. Então, se o módulo diminui, que é só o valor numérico, então vai ser o movimento variado retardado. Olha, o móvel C, o movimento também aí retardado, que é variado, né? Agora, o móvel D. Observe lá as velocidades reais, de 1 até 4 segundos. Menos 50, menos 60, menos 70, menos 80. Olha, os valores reais são negativos. Então, eu sei que o movimento é retrógrado.
Não importa o sentido que está orientada a trajetória. Sei que ele está movimentando no sentido contrário da orientação da trajetória. Vamos olhar o módulo. 50, 60, 70, 80. Então, desprezando os sinais, olhando só o valor absoluto, que é o valor numérico, então observe que o módulo está aumentando. Ó, 50, 60, 70, 80. Logo, qual é o tipo do movimento variado para o móvel B? Olha, vai ser o movimento variado acelerado. Então, você tem o movimento acelerado, beleza? Então, espero aí que vocês compreenderam, né? Tá, o significado aí de movimento variado acelerado, movimento variado retardado e fechando aí com esse exemplo, beleza? Então, vamos lá. Esse vídeo interativo vai estar na minha playlist sobre movimento variado. Então, visite o meu canal. Qual o nome do seu canal? Ah, é Física com Márcio Adolfo. Vamos lá. Se inscreva, dê o like e ative o sininho, ó.